É inacreditável, mas o PT e o Lula estão dobrando a aposta. Agora pediram a prisão preventiva de Bolsonaro. Vou trazer para vocês no dia de hoje esta matéria e vou trazer também um caso hipotético onde a gente vai poder ter aqui total compreensão dos valores que serão aplicados e como isso vai interferir na sua vida e na minha vida também. Tá? Meu nome é Victor Mota, seja bem-vindo, não esqueça de deixar o seu like e vamos para a matéria. Deputado do PT pede prisão preventiva de Bolsonaro por risco de fuga. O deputado federal Rogério Correia, do PT, pediu nesta quinta-feira, dia 10, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que decrete a prisão preventiva do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Correia apontou um suposto risco de fuga após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apoiar o ex-mandatário. O pedido de providências havia sido protocolado em março. Agora, Correia pede que o ministro reavalie a imposição de medidas cautelares ou decrete a prisão preventiva do ex-presidente. Para o parlamentar, as recentes declarações de Trump criam uma narrativa internacional para justificar um eventual pedido de asilo político de Bolsonaro. A Correia pede ainda que Moraes determine o uso de tornozeleira eletrônica, proíba o ex-mandatário de se ausentar de Brasília sem autorização judicial e de se aproximar de embaixadas estrangeiras. O documento foi protocolado no inquérito das milícias digitais. Essa narrativa de que Bolsonaro irá fugir ou se ausentar do país, tá, vem sido aí comentado, inclusive saiu numa matéria de Mônica Bergman hoje mais cedo, tá, um trabalho completamente canalha de criar essa narrativa que ele vai tentar fugir, né, tentando se ausentar aqui das ações judiciais, o que fez também, tá? Inclusive eu acredito que tenha sido um dos motivos para este deputado, né, que é outro canalha, também, tá, está aí fazendo um pedido de prisão preventiva de Bolsonaro. Isso a gente já poderia esperar por parte do PT, mas eles vêm dobrando a aposta a cada dia, e isso a gente tem observado que as ações de Trump, elas se justificam, inclusive por todas as falas do Lula, algo que eu vou trazer para vocês aqui no dia de hoje, para que vocês apenas relembrem o que o Lula, durante todo o percurso da sua presidência, atacou o presidente Donald Trump. Então, venha comigo para que a gente possa ver junto, tá, esta jornada que o Lula tem cometido aí e atacado o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Confia o seu mandato, pede licença ao seu mandato para ir ficar tentando lamber as botas do Trump. Não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, não aceitamos intromissão de quem quer que seja o presidente da República e um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país. Se você concorda ou você não concorda, silencie. Por chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite. Mundo em que você tem, presidente, uma nação do tamanho dos Estados Unidos, que deveria primar pelo discurso, deveria pensar o que falar, deveria ser menos internet e ser mais chefe de Estado. Ele quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Que está aqui, Estados Unidos, querer negar alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei. Faz tanta guerra, mata tanta gente. Ele está tentando virar um imperador do mundo. Observaram que durante todo o seu percurso na presidência,
Ele não fez outra coisa a não ser atacar o presidente dos Estados Unidos, criando um distanciamento como se nunca se viu antes na história, tá? Com um dos nossos principais aliados, até porque, né, sabemos que os Estados Unidos, por ser a primeira potência mundial e também está aqui no lado do Ocidente, né, nós havíamos de ter um bom relacionamento, um relacionamento próximo, mas até hoje a gente sabe que o Lula foi incapaz de criar, inclusive, essa proximidade. Então o resultado, ele veio, ele chegou, era isso que ele estava buscando com todos esses ataques. Por diversas vezes, né, tivemos inclusive o presidente do PT, o novo presidente, chamando Donald Trump de fascista. Já tivemos o Lula também falando fascista, nazista, entre outras falas que a gente aqui não trouxe todas, obviamente, mas aqui está apenas um pequeno resumo da ópera, né? Então ele vem criando realmente um embate direto, frontal com Donald Trump, e a gente não poderia esperar algo diferente de Donald Trump, até porque essa questão do BRICS, ela foi também uma das causadoras, além das perseguições de Alexandre de Moraes e da proximidade que Donald Trump tem e possui, né, com a família Bolsonaro, existe também a questão do BRICS e, obviamente, Donald Trump, aí nesse ponto ele chegou e falou assim, peraí, chega, vocês estão passando do limite, né, vocês, governo Lula, tá? Então, vejam só como isso vai interferir na minha e na sua vida agora. Eu consegui fazer um compilado, fiz um caso hipotético, utilizei aqui, tá, de um item, um produto, para que a gente tenha noção de como nós seremos afetados. Eu vou trazer para vocês aqui um gráfico também, como nós seremos afetados, tá? Eu trouxe tudo aqui com um cálculo, tudo certinho para que você tenha em primeiríssima mão, tá? Noção do que nós estamos prestes a viver neste país, tá? Se um dia falamos que poderíamos nos tornar uma Venezuela, estamos realmente agora, acredito que quase que páreo, porque foi assim na Venezuela, com diversas sanções, com diversas tarifações, das quais chegaram ao nível que estão nos dias de hoje, né? Então eu vou trazer aqui para vocês nesse momento agora nosso caso hipotético, para que você tenha noção do que eu estou falando. Confira aqui comigo, ó, o impacto real no bolso do brasileiro, tá? Um tênis de $100, tá? Com todas as taxas, deixando claro que aqui é um cenário hipotético, tá bom? É somente para que a gente possa ter uma noção do que está por vir. Vamos pegar aquele tênis de $100 e aplicar a todas as camadas de custos, incluindo a tarifa hipotética de 50% do Trump e das taxas atuais do Brasil. O dólar estava, né, 5,61. Tá? Como ele está tendo essa variação, hoje ele teve 2 pontos percentuais aí, que já teve um disparo aí no dia de hoje após a carta de Trump, tá? Mas já estamos aí com o dólar já aumentando novamente. Então vejam só, o preço inicial com a tarifa hipotética em dólar, tá? O tênis recebe a tarifa hipotética de 50% lá fora, tá bom? Então o produto, antes dele chegar aqui, ele já recebeu, tá? Antes de sair dos Estados Unidos, ele já recebeu esse valor. Se ele vir para o Brasil, ele já vai ter esse 50% aí. Preço original do tênis, $100. Tarifa hipotética de 50%. Então, vamos calcular aqui $100 vezes 50 cents, tá? Vamos ter aqui o valor de $150, tá? Então, ele já vai partir de 100 para $150. Aqui, imagine um custo de $100 lá fora, se o Trump aplicar essa tarifa, né, que ele vai aplicar, ele já sairia da loja custando $150, né? Então já começa mais caro antes mesmo de chegar até aqui. Convertendo para o real, valor base para as taxas brasileiras. Agora convertemos esse valor já tarifado para a nossa moeda real. Então vamos lá. Valor do tênis em dólar, já com tarifa, tá? Como nós calculamos
no item anterior, ele está saindo por $150. A cotação do dólar, vamos colocar aqui 5,61. Valor do tênis em reais, $150 vezes 5,61. Vamos ter agora R$841,50. Então, aquele tênis que custava $100, ele já está a R$841,50. Não para aqui não, calma que tem muita coisa. Vocês vão ficar impressionados aonde nós vamos chegar. Assim, realmente eu fiquei, né? Quando a gente coloca no papel, a gente vê realmente como a coisa, né, vai ser pesada para o nosso bolso aqui, né? Esse tênis agora custa $150. Quando a gente converte para o real, o dólar, né, em R$5,61, ele vai para R$841. Beleza, temos aqui o valor. Adicionado os impostos brasileiros, imposto de importação de 60% e ICMS. Vocês recordam que todos os produtos que ultrapassem $50 recebem taxação do governo? Taxade, a taxa do taxade, né? Então vamos lá. Não se esqueçam disso, tá? Porque isso aqui vai subir muito valor, vocês não fazem noção. Chegou a hora dos impostos do Brasil que são aplicados sobre esse valor já convertido. Lembre-se que para compras acima de $50, que é o caso aqui, incide 60% de imposto de importação mais o ICMS, que é cerca de 17%. A variação de estado para estado, mas vamos calcular aqui os 17%, tá bom? Base de cálculo para o impostos brasileiros. Então temos aqui, ó, R$841,50, valor do tênis, já com tarifa e convertido, né, para o real. Imposto de importação, 60%. Então vamos calcular aqui, ó, R$841,50 vezes 60 centavos, né? Teremos aqui então o valor de R$504,90. R$504,90, certo? Vamos lá. Base para o ICMS, produto mais imposto de importação. R$841,50 mais R$504, que é do imposto, tá? Esse 504 é do imposto. Vai chegar a R$1.346,40. Mas calma, vamos aplicar o ICMS, né? Está aqui em 17%. Vejam só. Quanto é que é o R$1.346,40 de 17%? Vamos ter aqui o valor de R$228,88. Que nós agora vamos somar esses R$228,88 aos R$1.346,40. Então, olha só, sobre os 841,50, o governo brasileiro aplica primeiro 60% do imposto de importação, que dá R$504,90. E não para por aí. E assim, desse total, produto mais imposto de importação, ainda vem o ICMS, né, do seu estado, que é mais uns 17% adicionado, outros R$228,88. O preço final do tênis no Brasil. Lembra do tênis? $100. Vamos lá. Somando todos esses valores, chegamos ao preço que você realmente pagaria pelo tênis aqui no Brasil. Valor inicial em real, R$841,50, imposto de importação R$504,90, ICMS R$228,88, preço final estimado no Brasil de R$841,50 mais R$504,90 mais R$228,88, R$1.575,28. No final das contas, aquele tênis de $100 que sem taxa nenhuma daria R$561, já é um valor considerável e altíssimo, né? Com a tarifa hipotética do Trump e os impostos brasileiros, custaria os absurdos de R$1.575,28. É um absurdo isso, gente. É impressionante, ó.
Impressionante, impressionante. Então, isso dá quase 3 vezes mais, né, o valor inicial de $100, né? Olha só o valor que nós chegamos, tá? É um absurdo, pois isso, se nós já estamos aí com uma queda de 81% do poder de compra do brasileiro, segundo a Quest, agora então pode ter certeza que vamos bater aí 100%, sem dúvida alguma, porque isso aqui foi só um exemplo para que você tenha uma noção de como os produtos se tornarão impraticáveis. A compra se tornará impraticável no país, né? Diante de todos os produtos que nós pagamos, tá? Fora aqueles serviços que nós aderimos, né? Que deve ter aí suas taxas também, né? Serviços que são, por exemplo, tem tanta coisa que nós utilizamos hoje na internet que provém dos Estados Unidos da América. Imagina só se esses serviços aqui tiverem também. Então se tornará impraticável a vida no Brasil com esses valores. Então o governo Lula ele torna-se completamente irresponsável em trabalhar desta maneira sem, né, pensar melhor que não tem como. O Brasil não tem cacife, não tem bala na agulha para brigar pau a pau com o Trump. Isso foi pra gente, né? Uma paulada que nós tomamos agora, tá? Isso não é legal, isso não é bom, ninguém tá aqui contente com isso, mas isso são consequências deste governo, são consequências das atitudes de Luiz Inácio Lula da Silva e são consequências de Alexandre de Moraes e do nosso judiciário no país. Eles vêm causando, de fato, essa situação, tá? Como a gente pode perceber, deixa eu verificar aqui que eu acho que eu trouxe também uma tabela para que vocês possam ver. Eu vou pegar a tabela aqui agora, mas eu vou então fazer aqui um adendo, né? Vocês lembram que o Alexandre de Moraes e a turma do STF ficaram fazendo aquela zoação com, né, sobre quem vai perder o visto primeiro? Vai vir um porta-aviões aqui no Lago Paranoá. Vocês lembram das brincadeirinhas? Eles sempre agindo de forma irônica, tratando, né, a situação como se eles estivessem tratando como se fosse né, estivessem falando com um país aí muito menor do que o Brasil, insignificante, algo nesse sentido, né? E eles estão simplesmente falando, tá, com os Estados Unidos da América, a primeira potência, maior potência no mundo. Então, assim, o agro vai sofrer, todos nós, né, brasileiros, iremos sofrer com essas taxas. Então, o governo, nessa hora, deveria ser, né, mais ponderado, deveria ter mais, tá, agir com mais diplomacia, falar, peraí, vamos conversar aqui, a intenção nossa não é essa, vamos entrar num acordo. Mas o Lula quer bater em cima e para frente. Mas eu vou trazer aqui a tabela para que vocês possam ver. Vejam a tabela a seguir. Olha só, os valores aqui que nós trouxemos, né, agora anteriormente. Fiz aqui um gráfico, tá, que mostra o valor, tá? Aqui em vermelho é o valor final, o verdinho aqui no início, nós estamos falando aqui do valor inicial, tá? Agora o gráfico vermelho simboliza aí, tá, esse aumento. Então, você vê quantas casas, né, e como se tornou alto o valor, tá, que nós vamos pagar. E esse preço vai sair muito caro em todos os sentidos, tanto para a nossa produção interna, como também para todo brasileiro que hoje vive aqui no Brasil. Então, trouxe esse gráfico apenas para que a gente pudesse ter uma noção visual, tá, com esta imagem. Então, vamos aqui para a próxima matéria. Eu vou trazer para vocês agora a próxima matéria, que ela fala, tá, sobre o governo Lula
devolver a carta de Trump e convoca novamente chefe da Embaixada dos Estados Unidos. Então vamos lá. Decisão ocorre depois de republicano anunciar sobretaxa de 50% para produtos brasileiros e citar perseguição a Bolsonaro. O Itamaraty convocou o chefe da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, Gabriel Escobar, para uma segunda reunião na chancelaria nesta quarta-feira, dia 9, em novo gesto para demonstrar contrariedade com a ofensiva de Donald Trump contra a gestão petista. Na ocasião, o Itamaraty devolveu simbolicamente a carta endereçada por Trump a Lula, na qual o republicano diz que Jair Bolsonaro é perseguido, e anuncia a imposição de uma sobretaxa de 50% sobre os produtos brasileiros. Trump publicou a carta em uma rede social também nesta quarta-feira. O americano afirma que a forma como o Brasil tem tratado Bolsonaro é uma vergonha e que o julgamento contra o ex-presidente é uma caça às bruxas e precisa ser encerrada imediatamente. Segundo a carta, as tarifas serão cobradas a partir do dia 1º de agosto. Trump fala em ordens secretas e ilegais emitidas contra plataformas de mídia dos Estados Unidos e violação à liberdade de expressão de americanos. Mais cedo, o Ministério das Relações Exteriores já tinha convocado Escobar para dar uma explicação em uma primeira reunião. O governo Lula manifestou sua contrariedade com as notas de Trump que defenderam Bolsonaro e disseram que ele sofre perseguição política do governo e do judiciário. Depois, ele foi reconvocado diante do anúncio das tarifas contra o Brasil. Em um comunicado, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília disse que Escobar participou de reuniões com autoridades brasileiras no Itamaraty, abre aspas, como política, não comentamos conversas diplomáticas privadas, fecha aspas, disse a missão. Em reação à sobretaxa, Lula afirmou que a medida será respondida por meio de lei de reciprocidade. Abre aspas. É falsa a informação, no caso da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, sobre o alegado déficit norte-americano. As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam superávit deste país no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de 410 bilhões ao longo dos últimos 15 anos, fecha aspas, escreveu Lula em rede social. Segundo a nota do Planalto, o processo judicial contra quem planejou o golpe de Estado é de competência, abre aspas, apenas da justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais. Eu não entendo como o Luiz Inácio Lula da Silva, tem a capacidade de dizer que vai agir com uma lei de reciprocidade, sendo que o Brasil não possui, cacife, não possui uma economia que seja capaz de entrar neste embate, até porque Trump já falou, se vocês agirem contra os Estados Unidos, nós iremos taxá-los na proporcionalidade. Ou seja, teremos aí, com este governo agindo desta maneira, teremos taxações aí que podem chegar à casa dos 100%. Então você lembra daquela imagem, daquele gráfico que eu trouxe agora, né? Você imagina ele duas vezes, aquela parte vermelha onde o valor final, você imagina ele duas vezes aquele tamanho. Então teremos aí, será o fim. Estaremos aí certos de que estamos vivendo como uma Venezuela. E outras sanções podem surgir. Então este embate, ele não é benéfico nem para o Brasil, nem para o brasileiro, e muito menos, e muito menos para os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos têm reserva. E eles podem agir, eles podem ter alternativas, de compra de produtos
por outros países, mas eles possuem reserva. Brasil não aguenta. Isso tem sido irresponsabilidade do governo Lula agir desta maneira. Vamos aqui, olha, inclusive, não somente o Lula, tá? Eu não sei se vocês viram hoje a Janja, né, chamando os brasileiros, os bolsonaristas, de vira-latas, né? Ela é uma marmita de presidiário, tá? É isso que ela é, uma marmita de presidiário. E ela tem a capacidade de atacar o povo brasileiro, né? 60 milhões de brasileiros que são da direita, que votam na direita, ela tem a capacidade de chamar de 60 milhões de brasileiros de vira-latas. Então você vê que os ataques, por parte não somente da Janja, mas tivemos o ataque também da Carmen Lúcia, nos chamando de pequenos tiranos. Ela foi ainda mais longe, ela chamou quase todos os brasileiros, né? 213 milhões, ela chamou todos os brasileiros de pequenos tiranos. Então você vê que essas figuras, tá? Elas têm sido um câncer, tá? No nosso país. Até porque Janja não tem cargo público nenhum, né? Mas ela ali tem feito e agido, tá? Vergonhosamente, como uma primeira-dama, agindo desta maneira. Agora, o pior não foi isso. O pior foi ver que os petistas, eles têm realmente apoiado, tá? O Lula nessa questão, fazendo um manifesto, inclusive, sobre o IOF na Paulista, que foi ridículo, tá? Ridículo. Flopado, não teve ninguém. Eu vou trazer aqui para vocês agora, para que vocês vejam comigo. Olha a manifestação da Paulista. Olha aí. Era só isso. Era só isso. Agora vejam só comigo aqui também. Agora eu vou trazer para vocês aqui, tá? O que eles foram capazes de fazer a respeito de Donald Trump, que é o nosso assunto de hoje aqui, assunto sobre as tarifas, né? Então, olha só o que eles fizeram na Paulista, praticamente ali no finalzinho, né? Aquele grupinho que você vê pela skin que é petista. Vamos lá que eu vou trazer para vocês aqui, ó. Olha o que eles fizeram, tá? Um absurdo. Estão brincando com fogo. Literalmente, eles estão brincando com fogo. Olha isso. Colocaram fogo no Trump, colocaram fogo na bandeira norte-americana dos Estados Unidos da América e, ó, vejam só a atitude que eles estão tendo. Parece que a gente está vivendo no Irã, né? Parece que a gente está vivendo na Venezuela. Nem na Venezuela, acho que muitas das pessoas lá já não fazem. Talvez mais no início faziam esse tipo de palhaçada aqui, né? Isso aqui é um bando de otário, um bando de sem futuro. Estão aí realmente endossando, tá? Assinando embaixo essa atitude canalha que o Luiz Inácio Lula da Silva vem tomando, não somente em relação à direita do Brasil, mas à direita mundial no mundo, principalmente em relação a Donald Trump, com diversos ataques. Isso aqui é um ataque gravíssimo. Tenha certeza que isso será visto lá por Donald Trump, tá? Mas isso é reflexo, tá? Do pai deles, papai deles, pai dos pobres. Agora você olha a cara do pessoal, você vê que parece que aqui, ó, todo mundo vive de alguma renda, né? Seja renda dos pais, seja uma renda do governo, mas você vê que aqui é um bando de desocupado, tá? É um pessoal que realmente é uma vergonha termos esse tipo de pessoas aqui no Brasil, né? Enfim, vamos lá que eu vou trazer aqui a próxima matéria. A lei que Lula pretende usar para reagir ao tarifaço de Trump. Lula sanciona a lei que autoriza restrições de mercado de direitos de marcas e patentes a países que imponham barreiras comerciais. O presidente Lula prometeu reciprocidade
após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que vai aumentar em 50% as tarifas sobre os produtos brasileiros. A reação que pode ocorrer com base em uma lei sancionada por Lula em abril, que autoriza contramedidas sempre que outro país imponha barreiras comerciais unilaterais capazes de prejudicar a competitividade no Brasil. Pela nova norma, o governo pode suspender concessões comerciais, restringir investimentos e até cortar direitos de propriedade intelectual de empresas do país responsável por medidas que incluem, por exemplo, limitar o uso de marcas, patentes ou royalties de companhias norte-americanas. As contramedidas podem ser aplicadas isoladamente ou de forma combinada, desde que proporcionais ao prejuízo causado. O texto estabelece que as medidas devem ser coordenadas com o setor privado, além de passar por consultas públicas e diplomáticas. Caso não haja acordo, o executivo poderá restringir a importação de bens e serviços, aumentar tributos ou suspender obrigações previstas em acordos comerciais dos quais o Brasil faça parte. A lei também prevê monitoramento constante das contramedidas, que podem ser revistas ou suspensas se houver avanço das negociações diplomáticas. O objetivo é reequilibrar as condições de comércio exterior em situação que as barreiras interfiram em decisões soberanas e imponham exigências ambientais mais rígidas do que as normas brasileiras. Estamos certos de que este governo ele veio para destruir com o país. Eles estão agindo como se tivessem estivessem no mesmo patamar, eu falo em nível econômico, do que os Estados Unidos. Não há que se falar em reciprocidade com a nossa economia, com as nossas reservas. Não há que se falar em reciprocidade neste caso. Trump deixou muito claro que ele vai aplicar mais taxas, mais tarifas serão aplicadas caso o governo Lula entre neste embate. O governo Lula tem mostrado que quer ir para o embate. Então estejam certos que voltando aqui novamente, lembrando aquela caso hipotético que eu trouxe do tênis, vai ser duplicado. Nós de fato estaremos vivendo como a Venezuela. O Brasil tende a ter uma queda como nunca se viu antes na história. Agora, vejam só essa outra questão aqui. Olha, o que eu sugiro é que o Lula seja interditado. Ele precisa ser interditado urgentemente. Olha só o que ele falou aqui. Lula diz: Trump poderia ser preso se invasão ao Capitólio fosse no Brasil. Olha só, mais uma vez atacando Donald Trump. Lula comentou que Trump poderia ser preso caso a invasão do Capitólio, centro do poder legislativo dos Estados Unidos, tivesse ocorrido no Brasil. Eu vou trazer o vídeo para que você possa ver. Se o que o Trump fez no Capitólio ele tivesse feito aqui no Brasil, ele estaria sendo processado como Bolsonaro e arriscado a ser preso. Se o que o Trump fez no Capitólio ele tivesse feito aqui no Brasil, ele estaria sendo processado como Bolsonaro e arriscado a ser preso. É inacreditável. Quando eu falo que ele precisa ser interditado, ele não tem condições de governar, nem mesmo, tá? Nem mesmo para síndico Lula tem condições. Desta forma, desta maneira, agindo como ele tem agido, ele está completamente maluco, né? O preço chegou, mas ele ainda pode ser mais caro e pode ser muito mais amargo do que nós imaginamos. Por outro lado, tem um ditado que diz, né? A raiz é amarga, mas o fruto é doce. Então talvez tenhamos que passar por este momento, tá? Vai ser doloroso para
todos aqui no Brasil. Certamente será muito doloroso passar por esse processo, mas é algo que Donald Trump percebeu a influência que Lula tem fomentado juntamente com a China, juntamente com a Rússia, tá? Em criar um cenário com a cúpula do BRICS também, onde a sua moeda será desvalorizada. A moeda, o dólar, será desvalorizado com as estratégias que o Lula vem encabeçado neste processo e nesta cúpula do BRICS. Então, ele não somente está protegendo, tá, o Ocidente, protegendo a sua potência, mas ele também está nos protegendo em relação a essas questões que o Lula vem fomentando, trazendo o que é de pior do mundo para a América Latina. Hoje eu tive a notícia de que a Venezuela, passando por cima dos Estados Unidos e a Rússia também, tá? Finalizaram uma fábrica, construíram uma fábrica que vai ser capaz de produzir milhares e milhares de munições. Então, o que eu trouxe numa matéria, acho que foi anteontem, dizendo que eles começariam a criar bases militares na América Latina, ela só se comprova. Essa notícia de que a Venezuela e a Rússia estão com esta fábrica, a fábrica russa que se instalou na Venezuela, capaz de produzir milhares de munições, isso é um sinal muito claro que estamos tendo a militarização das ditaduras na América Latina. Ou Trump age agora, imediatamente, tá? Inclusive em relação ao nosso governo aqui no Brasil, que está caminhando para este lado, ou ele terá aí um fim que nós sabemos qual será. Então estaremos aí prestes a ver muito mais embates, não somente com o nosso governo, mas também com outros governos, tá? Que estão fazendo e trabalhando dentro dessa estratégia para poder desvalorizar a moeda norte-americana. E também essa questão de militarização aqui na América Latina, que é algo que já por muitos analistas foi falado e hoje ela vem se concretizando cada vez mais. Então, se você gostou dessa matéria, deixe seu comentário aqui, me diga o que você acha a respeito, como nós iremos viver com todas essas tarifas, se hoje já temos tanta dificuldade no país, como nós iremos poder resolver, qual seria a solução para isso? A solução a gente sabe, mas eu acredito que existe uma muito melhor. Mas me diga aqui, o que você acha? Tá? Muito obrigado, agradeço a sua presença, a sua atenção. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário, claro, deixe seu like e nos vemos em breve. Obrigado!